Olá, muito boa noite. Estamos no quarto episódio, mais uma noite com o quarto episódio de Empreendedores da Marcenaria. Estamos aqui hoje com dois gigantes do setor moveleiro, com conceitos bem disruptivos, né? Falando sobre indústria e falando sobre comercial, lojas, etc. Então, temos um vasto assunto a ser explanado hoje, comentando sobre os aspectos produtivos, os aspectos comerciais, os cases de sucesso que estão interativos dentro desse setor, né? Voltado tudo para o ramo moveleiro. Então, ou seja, esse canal, né? Quem tiver interesse pode seguir lá no YouTube, Gilberto Klein, onde eu estou postando todos os podcasts voltados que a gente começou a criar desde faz uns 2 meses aí. Então, lá, já estamos lá, tem a minha palestra na Formobile, né, que foi direcionada lá há 2 semanas, né, e tem mais 2 episódios, os 2 últimos episódios já estão lançados lá. E a gente explana, que tem esse canal hoje para poder falar de todos os detalhes, falar nas entrelinhas do setor moveleiro, né, e tirar suas dúvidas de pessoas que às vezes não conseguem ter tanto acesso à informação, né, e a gente conseguir aproximar esses cases de sucesso que nós temos aqui hoje, né, para as pessoas entenderem um pouco, quebrar um pouco aquele paradigma de realmente não contribuir com a sua expertise, não contribuir com o conhecimento, né? Esse canal é voltado para isso, para trazer essas informações para as pessoas terem essa interatividade, entenderem do core business, né? E ver onde que a gente pode atuar para poder melhorar o dia a dia, a fábrica, faturamento, etc. e tal. Vou passar agora a palavra, né? Vou apresentar os dois convidados, que são grandes amigos também, né? A gente já se conhece há um tempo. Tiago, Lucas, né? 2 especialistas da área. Tiago, expert na parte comercial, né? Um mestre de vendas, né? E o Lucas, nem se fala, questão industrial, operações industriais, o homem tira de letra, né? Então, por favor, Tiago, palavra sua. Gilberto, obrigado pelo convite. Beleza. É muito bom estar essa iniciativa, né? Isso aí é maravilhoso. Que bom. Eu sou o Tiago Dias. Eu gosto de me apresentar da seguinte maneira. Eu sou cristão, sou filho do seu Milson, da dona Célia. Eu sou esposo da Michele, pai da Fernanda, do Daniel e do Davi. Sou marceneiro de profissão e sou vendedor. Eu acho que assim define o Tiago. Dali para frente, aí o resto a gente vai tentando e aprendendo aí com o tempo, né? Beleza. E vai ser muito legal, tenho certeza que a gente vai conseguir passar alguns insights, a gente vai conseguir trocar alguma ideia e até dar alguma ideia para as pessoas que eventualmente estão no momento que a gente já passou, né? Eu acredito que essa experiência e essas conversas, elas trazem esse principal objetivo, né? Não estamos aqui dizendo que somos melhores em nada, mas eu acho que a gente vai trazendo essa expertise de alguma coisa que eventualmente a gente já passou e vai facilitar lá você que está aí com algum probleminha, de repente vai ouvir aí e vai tirar alguma coisa boa dessa noite aí. Lembrando que a gente vai liberar depois de um certo tempo aqui, a gente vai liberar para perguntas, tá, gente? Para poder ter interação. Isso, por favor. Lucas. Olá, boa mestre noite. Obrigado, Gilberto, pelo convite. Industrial. Eu também sou o Lucas, cristão, filho do Agenor e da Ivonete, casado com a Andressa, pai da Isabela, e estou no ramo do móvel aí há 7 anos. Há 8, antes disso eu trabalhava na parte de informática, fazia manutenção de notebook, da onde veio bastante da parte hoje que me ajuda muito na parte industrial, que é a parte da tecnologia de informação, a parte da automação, a parte da engenharia de produto. Isso me ajudou bastante no caminho aí. Estamos aí hoje para compartilhar um pouquinho do caminho que a gente trouxe até aqui e o conhecimento que a gente tem, o que a gente pagou para aprender até aqui. Exato. Estamos aí para compartilhar. Vou pegar uma brecha aqui já. Quais são hoje os principais desafios? Vamos falar de alto volume, né? Que hoje é a realidade da Divinize, né? Mercado de alto padrão também, né? Então, ou seja, qual que é hoje, Lucas, a grande dificuldade nesse meio industrial para poder conciliar esses 2 nichos de mercado, né? E, consequentemente, conseguir deixar uma engenharia mais sólida, algo mais organizado para conseguir atender essa demanda e entregar realmente dentro dos prazos estabelecidos. Hoje que a gente diz que a gente tem uma marcenaria industrializada, né?
Então, a parte de processo de operação a gente tem muito bem definido, funciona muito bem, ela é muito mais processo, execução, né? Então, cada operador sabe muito bem como alimentar a chapa, como posicionar a etiqueta, como que faz a laminação, o que lamina, o que não lamina, que lado lamina. Então, até a parte da furação automática, tudo isso devido ao quê? A gente tem uma baita engenharia de produto. São aí 6 anos de desenvolvimento de biblioteca própria, a gente tem o Promob Catálogo, então hoje a gente não se adapta, hoje o nosso produto não é adaptado ao sistema. O que eu digo que é o nosso grande diferencial? A nossa engenharia de produto, o sistema foi moldado no nosso produto. Então, a gente não pegou um Promob e se adaptou a um Promob Start. Então, a gente tem o nosso estúdio, o nosso RP também foi moldado para entender a nossa linha de processo. Então, até o meio da indústria, a gente tem uma indústria 4.0. Então, pega um projeto 3D, importa, o RP entende. A maior dificuldade, que eu diria assim, é dali para frente. Então, a gente tem o que a gente chama da marcenaria industrializada. A gente tem a escala de indústria, o produto de indústria, e é onde entra a maior dificuldade, o maior desafio. Fazer o móvel pré-montado, aonde o Thiago hoje está trazendo cada vez mais o móvel diferenciado, né? Então, você sabe que hoje em indústria a gente quer fazer o quê? Corte, laminação, furação e despachar. Produtividade. E o Thiago, ele traz assim a maior disrupção para nós, que é o quê? Não, é o móvel diferenciado, é o móvel curvo, é o móvel mais especial possível, o móvel mais cuidado, né? Então, a gente tem trazido uma cultura muito forte dentro da empresa, dentro dos últimos tempos, que é o quê? Não são pedidos, né? Então, a gente trabalha com o nome do cliente lá dentro, apesar de a gente ter alguns cuidados, né? Hoje, por causa da proteção de dados. Mas, assim, a gente não está fazendo o pedido 1001. A gente está fazendo a cozinha do Gilberto. É esse cuidado a mais. E hoje, o maior desafio é a parte realmente do especial, né? Até porque o curvo é uma coisa que tá vindo, que vai ser o nosso novo ripado aí, né? Sim. Que a gente acha que começou devagar e a gente, que nem o ripado, a gente achou que já ia passar e cada vez ele tá mais intenso. Exato. Pegou essa moto. E aí o que a gente diz? Hoje essa parte desse especial é onde a gente tem a maior carência. Então são poucas pessoas que fazem, são muitos protótipos para conseguir chegar a um produto planejado, né? Então, o Thiago, na hora de vender, o que facilita demais é o conhecimento dele do que é possível executar, né? Então, na hora da venda, já não é só um estético. Ele já, quando o projeto é feito, a gente já tem esse cuidado de mostrar para o cliente o que pode ser executado. Então, dificilmente, depois de vendido, o projeto aprovado, a gente tem que fazer alguma alteração de estética de produto, devido ao conhecimento que ele já tem de marcenaria. Então, isso a gente traz para dentro da nossa equipe e isso é o que mais facilita. Mas o maior desafio hoje é fazer esse móvel especial. É a escala com o móvel diferenciado, o móvel curvo, o móvel ripado pronto, o balcão montado, gaveta montada, chegar isso na casa do cliente. Só que assim, a nossa briga lá no começo era sobre essa situação. E uma coisa que eu abri os olhos do pessoal da indústria é o seguinte, porque todo mundo se preocupava com fazer o especial. Mas a gente não estava preocupado, eles não estavam entendendo o seguinte, o especial é 5% a 10%. Exato. Então, então assim, às vezes você está preocupado com algo que não tem que se preocupar naquele momento. Porque o que acontece? Eu tenho uma indústria fazendo num volume legal, numa produção um pouco mais rápida, por isso que hoje o nosso prazo é diferenciado para fazer um produto mais premium, né? Mais premium. Por quê? Porque eu tenho ali 80%, 90% da minha produção que é corte, laminação e furação. Como se fosse commodity. Isso. Então, entende? Então, assim, o que eu tenho que usar mais energia? Naquele diferenciado. Então, assim, a gente tira essa energia, usa nesse diferenciado. Então, isso acaba fluindo, entende? Eu tenho a fluidez de todo o processo e dá aquela paradinha um pouco mais em alguma coisa especial e aí faz sentido, né? Só que pra gente e pra mim, desde que a gente entrou desde que eu entrei na marcenaria, eu sempre entendi que a gente tem que fazer de tudo. Que a gente tem que entregar o que o cliente quer. Até porque se eu vou trabalhar... completa, né? Se eu vou trabalhar com um cliente que tem essa exigência maior, alto padrão, ele não está preocupado como que eu vou fazer. Ele não... Ele quer aquilo que ele e que é algo diferente, né? Que é algo diferente do mercado. Então, isso para a gente, eu acho que foi essa junção de toda essa tecnologia, esse processo que nos ajuda muito,
que eu venho, o Gilberto me conhece, eu venho da marcenaria, né? Então eu sou um marceneiro tradicional, de fazer listagem na mão, ir para a serra e cortar as chapas lá. Uma semana fazer uma cozinha. Eu sempre já fui mais rápido, não levava uma semana, mas a gente sempre demorava. E demorava aí assim, e até quando era a gente que fazia, até era legal, era assertivo e fazia rápido. Sim. O problema da marcenaria, que daí eu acho que é isso que a gente está até falando hoje, né? O problema da marcenaria que eu vejo com grandes amigos aí, sempre é isso. Quando você está pequeno, está muito bom. E quando você cresce um pouquinho, que sai da tua mão, fica muito ruim. Exato. Então, quando você pensa que cresceu, você está andando para trás às vezes. Então, esse eu acho que é o maior problema. Que aí, claro, com uma solução que hoje a gente tem na indústria, com toda essa solução muito bem alinhada, isso ajuda muito. As pessoas confundem isso, né? Essa questão de poder de absorção com crescimento, né? Eles incham, né? Ao invés de crescer, incha. Exatamente. Né? Eu acho que esse... Então eu até falo isso em todas as conversas que eu tenho, que eu era pequeno, ganhei dinheiro com marcenaria e eu fiquei médio, perdi dinheiro com marcenaria e a gente aí deu esse passo a mais para realmente construir algo que verdadeiramente a gente sabe hoje os markups, a gente sabe hoje realmente o que está custando. Hoje, quando eu sento, isso eu trago até para o meu cliente. Atenção nisso aí, pessoal. É extremamente importante que ele vai falar agora. A certeza. Eu sento com o meu cliente e digo, hoje eu tenho a certeza do que eu estou te cobrando. Não é um achismo, não é mais ou menos, é isso vezes isso, sabe? Eu acho que para o empresário de marcenaria, se tem alguma coisa que eu posso falar e dizer assim que hoje isso para mim é o que foi uma das maiores vitórias, assim, é eu sentar e entender quanto custa o meu produto, quanto custa todas as operações, até chegar na casa do cliente, até estar instalado, qual vai ser o meu markup verdadeiro. Nada de achismo, sabe? Nada, poxa, o meu tá dando 200 e tem 1 por 150, eu vou fazer por 150 também. E eu sei que se eu fizer por 150, eu sei até quanto eu perco. Exato. Então, eu acho que isso, para mim, foi o maior ganho. Segurança também, né, Tiago? Muito. Segurança. Para você crescer não tem outro jeito, né? E assim, falando de mercado de alto padrão, tem que cuidar bastante nesse quesito, porque assim, não são todos, mas a gente vê que muitas se enganam, falam assim, fechei lá um apartamento por 300, 400 mil reais. Só que quanto custou? Isso. Que você vai lá, promete várias coisas, e o cliente diz, já que eu estou fechando uns móveis de quase $500 mil com você aqui, eu quero isso aqui de presente. E o cara vai tacar a boca lá na orelha, beleza, né? Dá pra fazer. E você vai botar na ponta do lápis com essa sazonalidade que tem nos preços hoje. Mas né? É essa questão, né? A sazonalidade às vezes abre muita brecha dentro, principalmente que nem no nosso tamanho, a suprir a indústria, a gente fala que é uma máquina pesada. Sim. Então, às vezes, na hora da venda, bate aquele desespero. Porém, uma coisa que, assim, por que o Thiago chega até o limite dentro do que a gente tem baseado de número? Uma coisa que a gente traz, que aí vem muito do nosso princípio e cultura, né? Não é por causa de temporada ou não de ano, né? Que a gente tem a média, a baixa e a alta temporada de venda de imóvel. Então, nosso preço não é só porque ele é um metro quadrado orçado no teu projeto, metro linear de fita, metro linear de perfil. Não, é um markup em cima do nosso custo de processo. Então, não é porque é final de ano que o Thiago se aproveita disso, não é porque a gente está na baixa que também a gente se aproveita, porque a gente tem estrutura para baixar preço. É o nosso preço, a nossa precificação, é o markup. Justo, né? É o que o Thiago hoje ele bate no peito. Então, quando ele senta para fazer essa precificação, é o que dá segurança hoje. E quando a gente precisa para alimentar a indústria, ele também consegue ter essa noção. Não, então a gente consegue entender até onde que chega. E dá tudo, tipo assim, dá o desconto com segurança, cobra com segurança, e você isso vira um deixa eu ver se vocês concordam comigo. Isso vira um poder de argumento para vender, não? Sim. Não vira? Com certeza. Hoje, em todas as mesas que eu sento, eu comentei com você agora, quando a gente estava quase chegando aqui,
o que acontece muito hoje? O meu cliente diz, Thiago, poxa, o teu valor aqui, o teu orçamento está dando 20% a mais do que o teu concorrente. E aí, quando a gente tem uma segurança sobre o que a gente entrega, sobre o que a gente vende, eu digo, é impossível. Tu está comparando com quem? Hoje eu sei que quem está entregando o que eu entrego está 30% mais caro. Isso eu já sei. Agora, você me dizer que eu estou 20% mais caro do que o meu concorrente, com quem que você está me comparando? Você está comparando com o mesmo produto? Você está comparando alguém que trabalha, por exemplo, com cola PUR, que isso vai fazer uma diferença gigante no produto. Hoje nós estamos falando que o maior inimigo do MDF é a água, é a umidade. Exato. E quando eu trabalho com uma cola PUR, eu estou aumentando em 80% a resistência contra a água. Então, porque tem melamina e o topo está isolado. Ele está 100% isolado. Então, o que eu digo? Eu digo que o meu produto ele é 80% melhor do que o produto de outra pessoa que não está fazendo isso ali. Então, quer dizer, por aí, já o 20% ele ficou quase ilusório. Aí, quando eu falo de ferragens que a gente usa, que a gente busca, nós trabalhamos numa área de litoral, então eu trabalho com inox 304, uma dobradiça inox 304. É uma das únicas do mercado que a gente faz. Você que é mais técnico, vou falar um negócio que às vezes os clientes talvez nem entendam. Eu cuido, por exemplo, de 4 parafusos no calço da dobradiça. E você é técnico, você já entende o porquê. Viu? Quando o Thiago trouxe, precisa do calço duplo. Eu falei, não precisa. Já estou há 3 anos produzindo nessa e não dá problema. Dá problema. E aí por quê? Nós temos um parafusinho 16 milímetros. 16. Que, cara, vai espanar. Vai. É uma alavanquinha que dá num paninho de louça lá, vai espanar e essa porta vai desregular. Vai. E quando eu trago um negócio desse tamanhozinho para a mesa, eu digo, cara, isso aqui me dá segurança para eu poder dizer que, cara, você pode me chamar quando for. A minha garantia enquanto eu brinco com o meu cliente, minha garantia enquanto você tiver meu telefone aí, tiver um problema, me liga. E olha só que interessante, gente. Olha só o poder de argumento de venda que ele criou aqui. E é uma coisa que é uma próxima pergunta que eu vou te fazer, a questão do vendedor. O Thiago, ele não cuida da produção da Divinize, né? O Lucas que comanda, o Lucas que é o diretor industrial lá, né? E olha só o quanto de informação que ele trouxe, quantos insights ele trouxe aqui hoje, falando sobre a técnica do produto, né? Minha chapa, os meus móveis ficam X% mais eficientes quanto à resistência de umidade, né? Isso aos olhos da dona de casa, até da própria pessoa que no caso vai comprar e vai ter a questão da manutenção, já te transmite já uma segurança gigantesca pelo fato de vai fazer a limpeza lá, né, a manutenção dos móveis, sabe que vai passar um pano úmido, não vai dar problema. Claro. Sabe da dobradiça lá, fala do tipo do inox. Fala de qual não me recordo essa gramagem, o que ele fala ali agora, o termo técnico, me fugiu o nome. Mas assim, fala a gramatura, né? Do quanto de quanto que impacta, quanto que potencializa. Então, não é simplesmente vender. E uma coisa que chamou muita atenção, Thiago, você falou ali que eu vou pedir para... Né? Eu vou voltar ao bate-bola, vou contigo depois ali, mas assim, eu vou pedir para você dar a pincelada ali que tu tá bem no feeling. Fala da questão de vender sonhos, cara. Como você falou ali agora, que dá de ver o brilho no teu olho falando isso aí. É isso. Então, isso também a gente trouxe lá atrás. Uma das primeiras coisas, só para o pessoal entender, Divinize nasceu, eu, Thiago, produzindo móveis, fazendo projeto, entregando, montando, construindo, fazendo tudo isso. São 11 anos dessa história. E o que acontece? Em um determinado momento, encontro o Lucas, Cacildo e Thiago de Pinhos, parceiros da gente aí, até por coincidência, mais ou menos da mesma escola, do Cacildo e tudo. Exato. Então, pessoas... e eu conheci a indústria. E a indústria já fazendo um bom serviço. E eu trouxe essas coisas que eu achava que era importante para a indústria. E o que eu pedi? Na época, junto com o Lucas, que ele já cuidava dessa área assim, eu pedi o seguinte. Eu falei, cara, eu quero uma reunião e eu quero entender o que as pessoas estão entregando. E eu perguntei isso.
E eu falei, gente, o que vocês trabalham? Para todos os funcionários lá. E daí, um trabalha com laminação, outro com corte, outro tal. Eu falei, não, cara, nós trabalhamos com sonhos. Hoje é o seguinte, hoje cada pedacinho de madeira daquela constrói um sonho, constrói um móvel perfeito, constrói um móvel que vai gerar muita experiência, que vai gerar histórias, que vai gerar bons jantares, bons momentos em família. E assim, isso foi uma das coisas que a gente brigou desde o primeiro dia, e onde eu estou, eu luto por isso. Eu dentro das nossas lojas, quem não entende isso não faz parte da Divinice. Quem não entende que o que a gente está fazendo é realizar sonho. E assim, eu bato muito na tecla, porque eu tenho uma senhorinha que compra uma cozinha só apenas, e ela ficou talvez 20 anos para comprar aquela cozinha, que é fantástico. Mas eu tenho também pessoas que estão nos seus, sei lá, tem 100 apartamentos, e ainda aquele novo apartamento dele é um sonho. Então não deixa de ser o sonho, não é menor ou maior. E o valor também não é o de 1 milhão e o de 50 mil e o de 20 mil também não é maior e menor pelo sonho. Então o que eu acho extraordinário é isso. É que a gente tem que ter essa cultura de entender realmente o que a gente está entregando. Eu não estou fazendo móveis, eu estou entregando sonho. Viu, pessoal? Falou agora, tocou no assunto que eu falo, nas empresas que eu presto mentoria, falo muito. Questão de clima organizacional, né? E a criação de cultura. A partir desse momento, assim, que você começa a explanar e começa a proliferar isso, né? Isso vem, né, da parte da gestão industrial, vem do comercial, vem do marketing, enfim, né? Do RH, principalmente, também, que o RH tem um trabalho, tem um fator fundamental aí nessa parte aí, né? Mas tem que estar no DNA da empresa. Criar tudo e estar juntamente para poder realmente aculturar essa cultura da empresa para as pessoas que forem entrar, as pessoas que já estão lá, performar dentro disso, e as pessoas que forem entrar já estão com essa ciência. Claro, e todo mundo. Porque o que eu vejo é as pessoas trabalham muito liderança. E nós temos um montador de imóveis que está lá, nós temos um entregador de imóvel que está lá. E esses caras às vezes não estão sendo trabalhados. Então a tua empresa faz uma puta venda, faz um baita atendimento, só que depois você peca porque você não traz cultura e você não explica o que você está fazendo para o montador de imóveis ou para quem está cortando chapa lá dentro da indústria, entende? Então assim, eu acho que essa cultura de uma empresa ela tem que ser muito alinhada com todos os setores da tua empresa. Eu acho que isso, para mim, é essencial. A linguagem é uma só, né? Tem que ser uma só. Vou puxar aqui, Lucas, essa linguagem. Como é que traduz hoje você como diretor industrial? Né? Como é que você traduz isso até para os seus gestores? Né? Como é que você traduz tudo isso para eles entenderem e seguirem adiante com esse ensinamento para as pessoas que estão lá no início da cadeia ou estão até fora, da porta para fora, que é o principal ponto, né? A questão da montagem. Que é onde que dá os principais pontos, os principais índices de pronunciamento e de pós-venda, é a montagem em si, né? Da porta para fora da marcenaria. Como é que é isso? Como é que você treina os seus gestores hoje nesse aspecto? Hoje a gente tem um propósito muito forte, muito bem alinhado, que é o que a gente fala que foi a nossa maior expansão no último ano, assim, foi graças a isso. Então, a gente tem um custo muito bem alinhado, como a gente comentou, o markup, sabe, a precificação. Sim. Hoje os nossos sistemas ajudam bastante. E na tomada de decisão dos nossos líderes, e uma coisa que a gente faz de coração, e isso ajuda demais dentro da produção e dentro de toda a operação, é que o dinheiro, todos eles sentem que não está na frente. Apesar da empresa, ela tem que ser lucrativa, mas uma coisa que a gente faz assim, que todos eles sabem, se danificou uma peça, se precisa refazer alguma coisa, resolve. E o custo? Não, o custo é uma coisa que vai lá no final, Quem cuida do custo é outra pessoa. Você tem que resolver. Exato. Depois do EBITDA, antes do lucro líquido. Exato. A gente não quer saber do culpado. Se for o cliente, pode for o Né, projetista. Mas vai acontecer. Quantas não é que pode, vai lá? acontecer, gente. Né? Quantas peças por dia se industrializa lá? Num apartamento, quantas peças vai? De 1.300 a 1.800 peças. Ou 1.300 a 1.800 peças. Então, imagina. Você não vai rascar uma melamina ou pegar uma fita de borda. Exato. Não tem como. E eu sempre digo, isso também
é muito engraçado, porque assim, ó, a gente que está na liderança, a gente tem que estar um pouco puxando algumas coisas acima também. Então, o que acontece? Porque às vezes quem está lá embaixo, qualquer coisinha de erro, eles já se apertam um pouco mais. E a gente tenta minimizar isso. Porque o que acontece às vezes? Você faz lá 1.800 peças num apartamento inteiro, e daí vem uma reclamação que 3 fitas estão soltando uma pontinha. Eu falei, mas tem 1.797 boas. 0,03%. Então assim, ó, a gente tenta lidar com isso. Você vai fazer uma amostragem, né? Isso é um índice muito bom. Hoje a gente tem, dentro da indústria, a gente tem menos de 0,5%. Isso que eu ia perguntar agora. Menos de 0,5% é nosso falando da parte industrial. Aí dentro do processo de entrega, montagem, tem muita parede fora de esquadro, muita coisa, alguma definiçãozinha de produto, que às vezes a gente não conseguiu esclarecer bem para o cliente. Pega um apartamento inteiro, é muita coisa. Então, o custo é um pouquinho maior, mas dentro da indústria, nossa amostragem é menos de 0,5%. E como é que vocês mensuram isso dentro da fábrica? Essa questão da margem de erro ali, que ela vira um centro de custos, né? Vira um centro de custos. Então, ou seja, em paralelo à fabricação, ela vira em paralelo isso, né? Como é que vocês apuram isso hoje? É por amostragem? Mas uma coisa que ajuda demais a ter esse 0,5%. Algumas peças de retrabalho, como a gente tem a otimização, aproveita muita sobra, então danificou uma peça, então a gente tem o custo dessa peça. Porém, a gente tem a reversão do que deu de sobra. Então, eu peguei uma lateral inteira de um roupeiro, por exemplo, e precisei refazer ela, porque ela tem um arranhão numa veradinha de 10 centímetros. Então, você tira aquela veradinha de 10 centímetros, você tem os outros 90% que você está aproveitando do material. Então, isso ajuda a gente a fazer o quê? A gente tem nessa amostragem de 0,5% está no reaproveitamento do material. E essa é inteligência demais. Para mim, eu venho de marcenaria, meu irmão. Eu venho de marcenaria que o marceneiro botava a chapa em cima da seccionadora. Ia cortando. Eu quis ser meio elegante, né, cara? Eu quis dizer que... Mas coloca ela em cima e vai cortando, e seja o que Deus quiser. Depois ele diz, faltou 2 chapas para fazer a porta. Tá, mas por que sobrou esse monte de tira aqui? Porque eu não cortei as peças maiores primeiro. Marceneiros que estão vendo isso aí vão... Sim, exato. Principalmente de chapa com veio. Isso. Não cuida do veio, não cuida... Tá, e ali, isso eu acho extraordinário, sabe? Hoje, a gente ter assim, ó, a sobrinha de... O porquê o nosso preço consegue ser bom, mesmo entregando esse produto de mais alto nível, de mais alta qualidade. Porque a gente consegue aproveitar muito, cara. O material, assim, é o material que estragou um pedaço, a gente consegue ainda relocar, aproveitar, utilizar novamente. Então, isso é muito legal. Isso, para mim, assim, é uma das coisas que a indústria me trouxe, esse central de custo muito forte, e verdadeiramente a gente vê que funciona. Em cada plano de corte que chega, ele faz os pedidos de todos esses aproveitamentos. Primeiro chama essas peças que estão lá em estoque. Isso é fantástico. Deixa eu até fazer uma pergunta para vocês dois. Isso gera meio que um fator competitivo de mercado? Essa questão da administração, da questão desses materiais? Bastante. Porque hoje, quando o Thiago fala assim, de quem entrega o mesmo produto que nós, a gente consegue esse 30% mais barato, ele deve ao quê? Principalmente o aproveitamento de material. Depois, uma estrutura muito enxuta, né? Então, como a gente comentou no início, são 7 anos de desenvolvimento de engenharia de produto, com RP muito bem alinhado nessa engenharia de produto. Então, a gente tem um administrativo muito enxuto. Quando você não tem uma boa engenharia de produto, você pega 15, 20 cabeças dentro de um PCP e às vezes não consegue gerenciar a mesma escala que nós. Exato. Então, até pouco tempo atrás, o nosso administrativo era eu mais 2 pessoas de PCP e a gente produzia um apartamento por dia. Então, são 7 anos. Desculpa, são 7 anos, né? 7 anos. 7 anos trabalhando a inteligência da fábrica. A inteligência da fábrica. Então, olha só o fator que é como é importante. Se for contabilizar, como eu faço a nossa engenharia, se for contabilizar toda a parte de tudo que foi feito, passa de 1 milhão. Se for contabilizar horas, né? É que assim, ó, até isso é legal falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Porque é o seguinte, às vezes você está lá com 1 ano de marcenaria, 2, 5 anos, sofrendo. Eu tô 11, eu tô 15 anos. Direciona isso, cara, que isso aí eles têm que entender isso. Eu tô 15 anos no mercado. Tô trabalhando com marcenaria, com a Divinize mesmo, com o nome Divinize há 11 anos.
O Lucas vem há 7 anos desenvolvendo todo esse produto. E agora nós estamos aí mais ou menos 3 anos junto com essa indústria, tocando as lojas, né? E a gente ainda não está pronto. A gente está muito bem, mas não está pronto. Então você que está com a sua marcenaria, que tem alguns problemas, que não consegue ainda alinhar, ter todos esses custos, gente, é normal. É isso mesmo, é um processo de cada vez. A gente aqui já trabalhamos com todos os softwares que tem, nós já fomos para o Sketch, nós já voltamos, nós já fomos para... A gente, olha, se eu não usei uns 10 RP, é o mínimo. E testes o tempo todo, nos softwares de corte. Então, assim, é normal, gente. O que a gente está falando aqui realmente é muito tempo trabalhado, é muito tempo de desenvolvimento, é um cara que focou nisso, não é o marceneiro que vende, que corta, que entrega, que tal, e vai tentar fazer um promob dar certo. Isso não vai dar certo, entende? Então, realmente a preparação e é muito tempo. É bastante tempo para chegar nesse resultado legal. Nossa, já trabalhar a inteligência em cada um no seu core, né? Isso. Eu acho que o maior problema que eu tive, né? Eu senti isso tudo, né? Era ter um profissional qualificado para aquilo que eu precisava. Eu nunca tinha conseguido até então trazer alguém dentro que conseguisse realmente botar dentro da máquina a nossa cabeça. Exato. E vou te falar mais uma coisa, que daí vocês dois vão entender o que eu falo. E o marceneiro não deixa. Exato. Cultura, resistência. Sabe por quê? Porque na Não fusão... foi duas cabeças muito abertas e o ego muito desinflado. Na fusão, eu estava num momento bom. Por quê? Porque o que acontece? Eu não estava mais conseguindo entregar com a qualidade que eu desejava entregar para o meu cliente, do jeito que eu acreditava que estava certo. E para isso dar certo, a gente teve que fazer umas concessões. Exato. Então é o seguinte, poxa, eu queria um móvel exatamente como o marceneiro fazia. E eu entendi que se eu botasse uma lateral a mais no meio, não mudava nada para a gente. E para a indústria seria muito mais fácil. Então, assim, ó, às vezes o marceneiro não quer. Às vezes o marceneiro não quer. Eu faço hoje, eu digo que tudo é possível fazer. Mas se o cara quiser um ângulo muito fechado, eu vou dizer, não dá de fazer em melamina. Você vai ter que fazer em laca. Se o cara quiser algo assim, eu vou dizer, ó, isso dá de fazer, mas dessa forma. Entende? Não vai dizer o não. Não vai dizer o não. Só que você entende que, tipo assim... não tem o não hoje. Esse que é outro ponto. Então, assim, mas isso é muito legal. É muito legal, pessoal, assim, ó, às vezes o marceneiro inviabiliza. Porque eu sei que lá atrás, em alguns momentos da minha vida, eu queria muito esse cenário, mas eu inviabilizava. Porque eu queria ter uma biblioteca do jeito que eu quisesse. Eu queria fazer cada caixaria, não do jeito que é possível fazer ou que é viável fazer. Sim. Não, do jeito que eu queria. Então eu queria que o computador lesse a minha cabeça e dissesse, não, aqui eu vou fazer assim, aqui eu vou fazer assim, não criasse nenhum padrão. Então isso seria difícil, se hoje olhando, isso é impossível. Porque como é que eu vou... Se eu tenho um montador lá, hoje o nosso móvel vai montado. Então eu tenho um montador. Como é que o montador vai saber que cada caixa ele vai montar de uma forma diferente? E são as mesmas coisas, são para as mesmas coisas, entende? Então fica difícil. Se eu criar 50 tipos de módulo de balcão de pia, vai ser difícil o cara acertar um negócio. Então a gente foi construindo, a gente consegue personalizar tudo, mas tem coisas que não fazem diferença. Exato, e aí entra a questão do posicionamento, né, gente? Então, ou seja, tu falou a questão de criar biblioteca e tudo mais, né? Existem várias estratégias dentro do setor. É engraçado que como o nosso setor ele é flexível, né? Existem várias estratégias no meio. E tem muito pessoal que tem uma biblioteca padronizada e vende aquilo ali, né? E dá certo. Sim. Só que é um nicho de mercado que ele atua. Ele vira especialista naquele nicho. Claro. Hoje, dentro do mercado que vocês atuam, é impossível trabalhar desse formato. Né? Até porque... assim, essa biblioteca, essa diversificação, esse produto especial, dentro da indústria também só comporta por causa do alto padrão. Então, esse valor agregado ajuda a indústria. Se não tiver esse valor agregado, inviabiliza. Fica caro pra caramba. Fica muito caro. Então, assim, ó, e outra coisa que ajuda bastante é assim, a gente não é comprometido com o erro. Então, eu e o Thiago, a gente toma as decisões, a gente escuta muito a nossa equipe,
decisão final é nossa. Porém, uma coisa que a gente tem, e isso a gente é muito alinhado, a gente não é comprometido com o erro. Então, a gente decidiu por esse é o caminho. Deu errado, a gente vai pagar por isso, volta atrás. Essa era outra ideia, vamos seguir assim. Então, fez uma rápido, errar rápido e fazer de novo. Rápido. Tá tudo certo. Já diz o ditado, né? Não tenta, né? Dando errado e vai enfiando goela abaixo por causa que eu errei. Assim, a gente tem que testar o tempo todo, porque a evolução... 7 anos, gente. Imagina, 7 anos trabalhando em inteligência, você falou ali agora, Thiago. Lucas ali falando ali, né? Trabalhando 7 anos na inteligência da fábrica. Quantos acertos, quantos erros teve nesse meio? A gente fala que a gente paga para aprender. Às vezes paga bastante para aprender. Exato, e assim, ó, e as pessoas, né, muitos, né, a gente não generaliza, eu não gosto de generalizar, mas assim, as pessoas começam a botar barreiras em cima de conhecimento. Claro. Acho que, é um investimento que eu não posso fazer agora, não sei o quê. E falei, cara, tu vai pagar o preço de quebrar a cara lá quando não pode quebrar a cara. Se você não busca essa melhoria contínua, esse conhecimento, eu acho que talvez essa minha junção que eu fiz com a indústria... No momento que eu fiz, foi uma conversa exatamente dessa maneira. Eu tenho 2 opções. Ou realmente partir para algo diferente, que eu consiga alcançar esses novos objetivos aí, ou eu tenho que andar para trás, porque você já não dava mais conta, entende? O que é mais barato, então? Entende? Então, você deixar de botar dinheiro no bolso, né? Exato. Deixar de botar dinheiro no bolso ou realmente dar um passo maior. Claro que precisa de coragem, precisa de... Só que é isso. E precisa buscar conhecimento o tempo todo. Precisa estar correndo atrás disso. E é uma vida dupla, né? Porque assim, ó, não é só a venda flexibilizar, como você é da indústria, você sabe disso também, é o abrir. Como a gente acabou de falar, é que a gente quer fazer o corte, laminação, furação e despachar. Então, assim, ó, realmente assim, ó, a gente quer tirar a ociosidade, quer aumentar o ticket médio, a gente vai precisar flexibilizar isso. Então, dentro da indústria, trazer isso, é ter essa mente aberta, principalmente na implantação. Depois a gente vai construindo, mas as cabeças ela tem que estar com essa vontade de resolver. Hoje, qual que é o parque fabril de vocês hoje? Espaço de metro quadrado? Não, as máquinas mesmo. O que vocês têm lá hoje? Hoje a gente tem seccionadora, coladeira e centro de furação. Centro de furação. Já faz esse estrago todo. Né? É que, para mim, você é mais técnico até, mas pra gente, o que eu vejo, falando até me metendo na área de vocês aí, mas hoje, já tem algumas coisas no mercado que estão legais, mas assim, ó, eu ainda acho que é a melhor composição de volume, e nem estou falando só de custo-benefício, estou falando de volume mesmo. Quando se tem um cenário muito bem desenvolvido, que esse corte vá ser feito de uma forma inteligente, que você tenha esse software todo certinho, a seccionadora, ela ainda é o melhor... Vamos falar de custo-benefício, né? Vamos falar custo-benefício. Porque hoje ainda são muito lentas as outras máquinas. Aí, tudo bem, mas vai furar, vai deixar cortado, vai deixar pronto. Só que eu ainda acho que é muito lento. Eu ainda acho que perde muito produtividade. Porque assim, o foco dela não está só no... Não. Picar a explosão. Eu acho que é um outro momento, né? Não de usinagem. Porque, por exemplo, no nosso centro de furação, se for uma peça de caixa, por exemplo, a gente está falando de 7 a 12 segundos fazer uma furação. Certo. E ela também faz a usinagem. Então, tem uma mesa orgânica, tem um painel usinado, tem qualquer coisa, ela também faz. Mas o ataque, ele está no centro de furação. Então, ele acelera. É uma seccionadora que dá o volume de corte e é um centro de furação que traz essa parte da marcação do parafuso, marcação do cavilho, minifix. Entendi. Então, essa composição é o que a gente acredita e muita conta, e muita busca, e para nós ainda... Hoje, tu tem especialistas dentro da fábrica hoje, além de você? Assim, tipo, operador de máquina, tu formou uns, tipo, especialistas para poder, em acabamento, controle de qualidade? Para cada setor. Para cada setor? Para realmente, no caso, até inibir essa questão dos problemas, né, que possam ocorrer, tipo, até para a questão de um ponto bem importante, que é a questão da manutenção preventiva das máquinas, né? Que como é alta vazão... Esse é o mais difícil de conseguir. E como é que tu sincroniza o teu time de produção junto com a questão das manutenções? Para no fim de semana ou tu intercala? Como é que você faz? Esse é o mais difícil de conseguir. A parada, principalmente, que nem agora que a gente está... Um primeiro semestre é mais tranquilo, mas quando a gente pega um segundo semestre, a manutenção preventiva, você parar a máquina, ela é o difícil.
Então a gente tem a manutenção preventiva, que é a parte da lubrificação das correias, a limpeza toda semana, como deve ser feita mais aprofundada. Mas a parte de você parar numa época bem mais corrida é onde você tem que fazer uma força para fazer. Então ela vai acumulando isso, e é exatamente isso que você falou. Manutenção de máquina, você tem que forçar a preventiva. Que a corretiva, ela dói. É porque ela vem numa hora sem programação, né? E aí parou. E máquina, pra gente, assim, ó, é o nosso, é sempre, até por isso que a gente trabalha com prazo diferenciado. Hoje a gente entrega pedidos aí a partir de 15 dias. E os nossos pedidos a gente pede 30 dias. Então hoje, quando o vendedor sabe, temos 30 dias de indústria. E a partir de 12, 15 dias, o pedido está pronto. Assim, e a gente usa isso como essa ferramenta de cuidado, né? Exato. Se acontecer alguma coisa muito errada, a gente constrói outro apartamento e entrega no prazo. Entendi. O pedido caiu na fábrica. Quanto tempo para expedir ele? Entrou hoje. Vamos pegar o grau de complexidade. 5 dias. 5 dias. Um dia de corte, um dia de grau de complexidade nível hard. Isso. Daí tá. Aí depende muito aí do vai nível depender do nível especial, especial, né? Falou, né? Vamos lá, vamos falar de um exemplo agora. Vamos falar de um exemplo agora. Daí não é médio. Nível hard, nós vamos falar de casa cor. A Thay Santana fez um projeto bem futurístico. Até quero que fale depois disso aí que você está expondo lá, né? Precisaria de 90 a 110 dias. Para nós, a conta seria mais ou menos isso para fechar, sabe? Porque era laca, era tudo. A gente fez em 38 dias. Nossa, foi assim, 38 dias pronto, tá? 38 dias instalado lá dentro da casa cor. Então, assim... Entregue. Entregue, pronto. Caramba. E assim, o ambiente, gente, ficou... Faz o convite aí, Thiago. Fora. A gente tá expondo na Casa Cor com a Thay Santana, então o pessoal de Itapema, o pessoal da região quiser lá olhar, ficou um ambiente incrível. Ela é uma pessoa brilhante e fez esse desafio pra gente. Quando ela mostrou, eu não estava muito afim a princípio de Casa Cor e tal. Mas quando chegou aquele projeto, eu falei, esse eu quero. Esse me interessa. Esse realmente assim, ó, foi disruptivo. Foi algo, tanto é que assim, ó, a gente vê as pessoas que visitam lá. As pessoas vão passando tal, e daqui a um pouco, quando entram naquele ambiente, eles dizem, caraca, o negócio é fora do Eu vi normal. vídeo que você estava com... automação. que vocês fizeram um tour aí pela fábrica de vocês, né? Teve convidados aí, né, que fizeram um tour e viram também... Eu vi também eu não sei se foi na loja de vocês aqui em Balneário Camboriú ou foi na Casa Cor mesmo. Nós estamos fazendo... com alguns parceiros e algumas pessoas assim até alguns clientes, porque assim, a gente às vezes faz, é normal, né? Quando a gente atende direitinho, entrega certo, é normal a gente fazer mais de um apartamento para um cliente. Então assim, a gente traz alguns clientes de alguns tempos, a gente traz alguns novos parceiros e a gente está fazendo, com a Casa Cor, a gente está fazendo um tour. Vai na indústria, apresenta a indústria para as pessoas, aí vai na Casa Cor, mostra o ambiente, e daí a gente vai na loja de Itapema, que a gente tem uma loja em Itapema também, faz um vinhozinho, troca uma conversa. Entendi. São quantas lojas hoje? Hoje a gente tem 5 lojas. 5 lojas. Hoje nós estamos em Joinville, Pissarras, Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis. Florianópolis, que bacana. Então, e instalar a fábrica... Em Brusque, né? Bem estratégico para poder sair pelas pontas. E uma situação de Brusque que, para mim, eu tinha esse problema, porque eu estava com a indústria em Camboriú, né? E o meu grande problema da indústria sempre foi pessoas, né? Gente para trabalhar. E uma característica de Brusque, que as pessoas gostam do modelo de trabalho, do CLT mesmo, de realmente ter a carteira assinada, ter tudo certinho. Então, para a gente, isso facilitou muito. Sabe, você ter... Sim, já tem a cultura já, né? Já tem essa cultura, isso é legal. Quando eu vi, poxa, cara, a gente consegue funcionário que começa às 5 da manhã. Poxa, em Balneário Camboriú, para botar às 8 para o povo dentro de casa, cara, era difícil. Entende? Então assim, ó, eu acho que Brusque foi muito legal. Isso já existia, né? Mas para mim foi uma surpresa muito boa. Tem uma pergunta para ti, Thiago, sobre o comercial. Né? Como você é um expert aí, a gente já conversou várias vezes nessa questão comercial aí. Eu rasguei elogios algumas vezes para você sobre isso. O que é hoje um especialista em vendas dentro do setor moveleiro, na sua opinião? Na minha opinião, irmão, é assim...
Eu acredito que uma das coisas que me facilita vender, me ajuda, é todo o conhecimento que eu tenho por ter feito parte de todos os processos do móvel. Eu acredito que isso, né? Mas, para mim, você ser um especialista dentro de qualquer setor, falando em especialista de venda, eu entendo que a gente tem que se preparar. Eu tenho que me preparar. Porque hoje, como que eu consigo fazer uma venda? Como que eu consigo entregar um produto? Eu tenho que educar. Então, eu tenho que entender muito do meu produto, porque eu tenho que mostrar para o meu cliente por que ele está comprando aquele produto. Qual que é o sentido daquele produto? Eu acho que eu tenho que ter empatia, eu tenho que gostar do que eu faço. Eu acho que isso é uma das principais esse sentimento de ser verdadeiro, né? Você gostar do que você faz. E aí, eu acredito que é juntar, ouvir, entender a dor do cliente, entender aonde você pode ajudar de verdade, onde você pode entrar de verdade, perguntar muito, que eu vejo que as pessoas, elas sentam na frente dos clientes e elas querem contar a sua história ou falar de algumas coisas que o cliente, na verdade, não vai fazer sentido nenhum para aquela conversa, né? E o que eu vejo? Eu vejo assim, e esquecem do principal. O que o cliente está buscando? Qual que é o verdadeiro motivo daquela conversa, né? Conhecer hábitos, conhecer costumes, gostos. Uma coisa que eu falo, que isso também é muito difícil. Porque se eu disser, Gilberto, do que você gosta? Abre um leque gigante. E por que eu não pergunto do que você não gosta? Então, uma das coisas que eu até indico para toda a equipe de Vinize, para o pessoal que vende, uma boa tática para o pessoal que está ouvindo. Cara, é mais fácil alguém falar do que não gosta. Qual a experiência que você teve com móveis hoje? E o que você não gostaria de jeito nenhum que acontecesse? Aí o cliente vai dizer, poxa, é o atraso. Então, você entende que aquele cliente você vai ter que cuidar um pouco mais ainda. Você vai ter que surpreender ele no prazo, entregar antes. Aí você fala para o cliente do que você não gostaria, de quais cores, por exemplo, que você não gostaria. Quais pontos, né? O que você não gosta. Porque o que você gosta abrange demais. E aí o cara nem sabe. Se me perguntar do que eu gosto hoje, você vai falar tantas coisas e não vai falar nada às vezes, né? Exato. Agora, falar o que não gosta. Então, eu acho que as perguntas são principais para você montar. Claro, uma experiência de todo esse tempo. Isso me ajuda bastante também, né? Sim. Só que eu acredito que é se preparar, é ficar pronto, é ir para o cliente de coração e com vontade, querer realmente ouvir, né? Querer realmente solucionar o problema do cliente, né? Exato. Eu acho que esse é o caminho, né? E ainda mais, são 5 lojas, né? Você falou? Isso. 5 lojas, né? Então, hoje, sendo CEO do grupo de Vinize, tu tem que transmitir essa essência pro teu comercial. Exatamente. Né? Como é que é esse desafio, cara? É treinar, né? É treinar. Hoje, assim, hoje nós temos, na equipe de Vinize, nós temos treinamento mensal. Cara, a galera se desloca. Eu sou de horário cedo, é 7 da manhã, uma cidade por vez. E a galera vai com vontade e a gente vai trocar experiências e eu falo algumas coisas sobre vendas, sobre sacadas. Todas as reuniões eu vou fazendo algum tipo de desafio diferente. Construo algumas perguntas para entender qual que é o nível de como que estão desenvolvendo toda essa equipe. Então, assim, gente muito boa no nosso time já tendo resultados extraordinários que vieram de um mundo não de luxo, vieram de até pessoas que vendiam móveis mais simples e tal. E assim, tendo resultados fantásticos. Pessoas que começaram há 6 meses atrás, já tendo um salário muito legal, já conseguindo construir relacionamentos com clientes. Mas por quê? A base, de novo, valores. A gente vende valores, a gente entrega a verdade, a gente fala sobre essas coisas. Então, assim,
Esses alinhamentos eu acho que são importantes. Sim. Isso daí para toda a empresa, mas o comercial é muito banalizado. Tá todo mundo querendo achar um unicórnio. Tá todo mundo, eu vou achar alguém que vai resolver a minha vida. Isso que eu queria pontuar, eu achei o unicórnio, tá? A gente brinca dentro do nosso grupo, brinca assim, o Thiago é o nosso unicórnio. E aí, uma das coisas que eu, inclusive, eu falo assim, pontuando dentro da venda, muita gente vem me perguntar, o que você entende que o Thiago é tão diferente assim? Porque daí muita gente quer o quê? Dentro do grupo, principalmente, a gente tem uma régua muito alta, né? Uhum. Então, o Thiago, aí fala assim, primeiro, o Thiago é um unicórnio, né? Ele Sim. é 1 em 1 milhão. Sim. Segundo, é entender bem do produto. E o que eu falo, assim, que isso é uma coisa que é a minha leitura pessoal. O Thiago, ele usa o móvel como meio. A venda do Thiago, ele é uma boa conexão, é uma transparência com o cliente, entende do produto, ele faz o cliente entender o nosso grupo, então ele tem propriedade do que ele fala, é muito tempo, né? Então, o que eu falo dessa régua mais alta? Bom, é tempo. Então, é tempo, é treinamento, é modelar a venda do jeito que ele faz, aproveitar o resultado que ele tem. Ele levou 15 anos para ser unicórnio hoje. Então, só que hoje, com o treinamento que ele dá, se todo mundo entender a essência que ele está transpassando, o cara consegue o mesmo resultado com 2, 3. Porque ele já está aproveitando o grupo pronto. E o que eu busquei foi isso, né? Hoje o que a gente busca é isso. Hoje, com esses treinamentos, qual que foi a ideia das lojas? Só para você entender. Eu tinha uma loja, vendia muito bem, obrigado, organizamos com a indústria e estava tudo lindo. E aí vem a necessidade de dizer assim, gente, mas cara, tá tão bom, tão fácil, pede, a indústria entrega, vende, entrega, resolve. Cara, nós temos que fazer isso para mais pessoas. Nós temos que realizar mais sonhos. Então, a ideia de montar outras lojas, cara, não foi em momento nenhum pensando assim, vou botar mais dinheiro no bolso. Porque já estava legal, estava muito bom. O dinheiro é consequência. Foi ao contrário, né? Porque daí quando eu fui montando loja, o dinheiro foi sumindo do bolso, né? Exato. Porque a loja, tu sabe, a loja tem um tempo para maturar. Eu não posso pegar uma loja e sair vendendo um monte. Ela não comporta. Não. Ela tem que ir vendendo devagarinho, ela tem que ir aumentando, ela tem que ir construindo. Entender a cultura daquele povo local onde tu vai instalar essa loja. Isso. Os pontos, né? Você montou uma em Joinville, cidade industrial. Né? Então, ou seja, qual que é... E sim, de colonização alemã, né? Tem muitos alemães, eu sou alemão, né? Descendente de alemão. Então, ou seja, entender a cultura, que são um povo muito mais conservador. Correto. Né? E assim, me corrija se eu estiver errado, né? Falando do seu conceito ali da questão de disrupção, venda e tudo mais, fazer o básico bem feito. É isso. Isso você já está na frente de 90% das pessoas. Exato. Porque você falou questões técnicas, estudar catálogo. E outro ponto aqui, não querendo se estender muito, mas assim, vamos pegar a questão de especialistas da área, de realmente de ter desnatado assim, um pouco mais no mercado, ter voado, dado um ramp-up já de uma forma bem considerável, né? E a gente fala assim, foram 7 anos de investimentos em conhecimento aqui, foram 15 anos de estudo aqui e tal. Fazer uma pergunta aqui, nos últimos 2 anos, quantos livros você já leu? Nos últimos 2 anos? Passou de 50 livros. Gente, né, eu sou amante também, né? Eu durmo em cima de livro. Então, assim, os livros são fortes aliados. Demais. Então... E tem um negócio assim que eu falo, que lá atrás, quando a gente estava começando a empreender, lá com seus 18, 20 anos lá, eu empreendi a vida toda. O que acontecia? A gente sempre falava o seguinte, para empreender não está escrito, a gente vai errando. Não, a gente não precisa ir errando. Não. A gente pode ir aprendendo com pessoas que já erraram. Exato. A gente pode ir aprendendo com todo esse pessoal. Então, assim, o livro, hoje mais cedo até falei para ti, até dei uma parada de ler um pouco, porque eu estava consumindo 3, 4 livros por mês. Eu dei até uma parada porque eu falei, gente, eu tenho que agora começar pôr em prática algumas coisas e passar para frente algumas coisas. Então, eu foquei muito mais agora em criando esses conteúdos para a minha equipe, tentando melhorar a performance da equipe e pegando alguns livros pontuais, relendo e usando, porque assim, tem um grande problema. Quando as pessoas entendem que elas podem confiar em você, elas avançam muito rápido. Exato. Agora, às vezes,
ela lendo um livro e você falando o mesmo que o livro falou, quando ela lê o livro, ela entende mais rápido. Ela acredita mais rápido em algumas coisas. Exato. Então tem isso também. Cria conexões, né? Isso. E queira ou não queira também, é tão importante quando você, principalmente pra gente que é liderança, quando você lê um livro e diz, caramba, velho, esse cara fez isso há 100 anos atrás. Isso que é o mais impressionante. Né? Entende? Daí tu diz, pô, eu tô aqui com dúvida, mas tá aqui, cara, tá falando, pô. O cara fez há 100 anos atrás, o cara fez há 50. Então, só gourmetizar o nome. Olha, é extraordinário. Aí quando fala em vendas, nossa, tem livros simples, livrinhos simples, cara, que tá ali o manual. Se você só quiser vender, tem um livro Show em Vendas, do Frazão. Isso que eu ia falar, você indica um título? Cara, só assim, para quem tá começando agora, qualquer ramo que você estiver fazendo, Show em Vendas, do Frazão. Só lê esse livro, ele já vai falar para você de 80%, 90% das coisas que você tem que fazer. Te ensinando técnicas para aumentar a tua venda, te ensinando detalhes como vestimenta, detalhes como assim, padrão de um bom vendedor. Exato. É um manual, um livro de ler em 40 minutos. Tem até umas figurinhas no meio. Para quem não gosta de ler, é o livro para quem não gosta de ler. Então, o que acontece? É um livro que, se você fizer direitinho, anotar ele direitinho, se você não aumentar em 20%, 30% das tuas vendas, é porque realmente procura outra coisa para fazer, porque não vai dar certo. Gente, nós vamos abrir para perguntas, que olha só, faltam 4 para as 9, olha só como é rápido o negócio, né? Coisa boa, né? Falar então, de coisa que a gente gosta, que a gente ama, né? Vai. Então, assim, vamos liberar para perguntas, né? Vamos deixar aí... Tem uma pergunta aqui já do Sidney, do Chão de Fábrica, consultoria. É um amigo meu também, né? Lá de Curitiba, né? Ele já tem seus 40 anos de estrada com consultoria de chão de fábrica. Então tem um conhecimento bem bacana também. Ele mandou aqui, vocês têm atividade de RH constante? Caso sim, interfere na cultura dos colaboradores? Não? É pouco. Hoje talvez seja talvez até seja a nossa região, né? Porque hoje o que acontece? Hoje, uma das opções de Brusque, né? Tipo assim, pro homem, né? Hoje é muita malharia, muitas coisas. Sim. E pro homem talvez não tenha assim tantas opções. Então a gente mantém bem. A gente demora para contratar. E manda manda embora muito rápido, né? Exato. Então, assim, a gente não passa da experiência quem foi mais ou menos. A rotatividade mais alta está no inicial. Como a gente tem um plano de cargos e salários, né? Entra todo mundo como auxiliar de produção, ou um marceneiro júnior, ou operador júnior, e nesse inicial tem uma rotatividade um pouco mais alta. Só que daí esse cara não está afetando na cultura, entende? Porque o que acontece? O cara ficou ali 45 dias, 60 dias, 90 dias, esse cara, ele está ali. Ele já está a cultura está sendo passada aqui pelos mais experientes, né? E se ele não entender a nossa cultura, ele já não vai para a próxima fase, digamos assim, né? Você consegue sentir o feeling, né? Também, né? O que ajuda bastante é assim, experiência em carteira é 30 mais 60. Então, nos primeiros 30 você faz uma ótima leitura, nos outros 60 você lê a cultura da pessoa. Entendi. Então, dentro desses 90 dias você consegue fazer uma boa leitura. E assim, a partir do momento que tu constrói uma equipe sólida, né? Isso. Os próprios integrantes da equipe já começam a ver se essa pessoa vai se integrar ou não, né? Porque hoje a gente tem interessante isso. Hoje nós temos pessoas de 6, 7 anos lá dentro. De casa. Muita gente, assim. Na indústria, tem pessoas de antes da indústria. Tem pessoas que daqui a alguns meses faz 10 anos. Olha só. Entende? Então, eu acho que isso é muito legal. Aí, claro, acredito que essa política que a gente tem dentro, uma situação de lugar, né? Que talvez é um lugar onde, como eu falo, as opções talvez são menores para homens. Sim. E acaba isso sendo favorável a gente, né? Exato. Até tem mulheres hoje na fábrica? Administrativo? Né? A parte de projetos, engenharia ou... Essas funções. Dentro da fábrica a gente não tem. A gente até gostaria. Só que o que acontece? De novo, que é bom para um lado, para o outro não é tão bom. Hoje uma costureira está ganhando muito mais do que um chão de fábrica nossa. Entendi.
É porque inverteu um pouco os ponteiros, né? Da questão da mão de obra especializada, né? Não é que são pessoas que não são profissionais, mas sim, ele é um operador de máquina e a costureira já é uma profissional. Né? Ela tem né? Então, ou seja, ela vai entender a gente gostaria de controle de qualidade ali, mulher, que a gente sabe que tem esse tato, mas a gente... Tato feminino seria melhor. Não consegue. Sim. Um dos pontos na fábrica, na última que eu startei, eu botei no controle de qualidade. Isso, era nosso interesse, mas... Que, cara, são aguçadas. Elas são. Porque a mulher é diferente. Mulher é diferente. Isso. Diferente. Isso a gente... e parece que impõe um outro tipo de respeito, né, na linha. Não, e assim, ó, eu acho que nós, homens e mulheres, somos tão diferentes que a gente não... elas enxergam, né? Elas conseguem fazer mais coisas que a gente mesmo. Né? Então, elas conseguem... Isso é comprovado. É comprovado. Então, seria realmente fantástico. Mais uma aqui. Aproveitando o controle total dos seus números, qual a atitude comercial tomada caso o volume de venda não atinja o ponto de equilíbrio? Se quiser que eu repito. Que daí sim, não, já entendi. Já entendi. Que é bem estratégica essa pergunta aí. É que, na verdade, o que eu vejo o problema da venda? Então, só para vocês entenderem. De novo, acho que a área comercial de quase todas as empresas é muito amador. De novo, as pessoas querem assim, estão o tempo todo tentando achar o unicórnio. Alguém que vai trazer venda para caramba para eles. Isso não existe, gente. O que existe? É você construir um cenário onde você tem um SDR, onde você tem as visitas, onde você tem alguém fazendo ligações o tempo todo, buscando. Você tem que ter dentro da tua empresa o que você precisa fazer para atingir o ponto de equilíbrio. Eu tenho pavor de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é para empatar, gente. Eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, a gente não pode trabalhar com ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio Já vem a primeira pergunta do Thiago na indústria. Quanto que é o ponto de equilíbrio? X. Então, nossa meta é 2x. Entende? Então, tipo assim, eu sempre digo, o ponto de equilíbrio é terrível. O ponto de equilíbrio é para empatar. Eu não jogo para empatar. A gente gosta de ganhar. Então, o que acontece? A gente tem que ter um chão. Eu não gosto de chamar como teto. Eu não gosto de ter metas. Eu gosto de ter chão. Na minha loja de Balneário Camboriú, meu chão é tanto. Então, eu nunca trabalho pelo aquele tanto. Eu sempre trabalho para mais. Eu preciso chegar naquilo ali. Porque quando você trabalha com teto, dificilmente você passa dele, né? Porque você já gerou teto. Teto é para parar ali, né? Parar ali, então, eu trabalho com chão. O meu chão de cada loja é X, que seriam as minhas metas. Falou isso pra mim, acho que faz um ano, cara. Pô, fala olhando pra lá, que isso aí, cara... Putz, isso aí você não trabalhar com teto, trabalha com chão. Isso aí é... O que você precisa fazer para a tua empresa ser lucrativa? Quanto você precisa vender por mês para a tua empresa ser lucrativa? Isso tem que ser a tua base. Até porque abaixo disso não te interessa. Você vai deixar dinheiro na mesa, vai perder dinheiro. Então, aí você precisa construir as atividades. Então, se para você vender... Vamos botar um número... As nossas empresas elas vendem um pouquinho mais, mas vamos botar números mais alcançáveis, digamos, né? Uma empresa precisa vender 500 mil. 500 mil você vai ter um lucrinho ali, vai ter um 20%, 25%. Você vai estar feliz com 500 mil. Você tem que ter bem metrificado todo o histórico. Quantas pessoas que você tem que ligar, quantos orçamentos você tem que fazer e qual que é a tua margem de conversão. Então, é simples você chegar no resultado. É um funil de venda, é um CRM bem organizado. O que acontece? Se eu tenho que chegar em 500 e a minha margem, vamos supor que é 20%, cara, eu sei com 10 dias do mês que talvez eu não vou chegar e eu consigo tomar uma atitude a tempo hábil. Agora, se eu não tenho controle de nada, eu não tenho nenhum controle sobre o que eu estou orçando, não tenho a menor ideia de quantos % que se tornam venda, se eu não tenho uma ligação contínua, se eu não estou buscando continuamente o meu cliente, o que vai acontecer? Vai chegar no final do mês, eu não tenho nada para fazer. Exatamente. Agora, poxa, para lá. Com 5 dias... Normalmente, no meu mês, com 5 dias, eu tenho 1 milhão de orçamento. Se com 5 dias eu tiver 200 mil, eu sei que eu vou ter um problema nesse mês. Eu vou ter que me coçar. Então, as pessoas também, um conselho até, siga quem é do comercial diariamente.
Se você tem lá alguém fazendo ligações, cobre diariamente quantas ligações elas estão fazendo e qual está sendo o resultado todos os dias. Se você tem o setor de projetos lá, entenda, tem esse número na tua mão todos os dias ou pelo menos uma vez na semana. Cria histórico. Se não tem, não, Thiago, mas nós não temos nada disso. Agora não precisa se desesperar também. Começa agora. Começa hoje. Não precisa de CRM. Pega um papel, uma folha de caneta, escreve, ó, cliente tal, mais ou menos tanto, isso, ó, isso aqui eu acho que fecha. Vai construindo isso aí. Porque assim, ó, o que não adianta fazer é dia 29. Vira desespero. O que eu vejo as empresas fazer o tempo todo é dia 29, vamos tentar vender, vamos fazer um negócio. Então, a gente construir esse cenário, isso é uma das maiores brigas minhas com todos os vendedores que entram, com todas as equipes. E o pessoal está entendendo muito isso. E a gente está tendo um resultado muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Por quê? Porque o pessoal está fazendo todos os dias. Então, assim, quer vender mais? Faça 5 ligações a mais por dia. 15 minutos a mais. Faz 5 ligações a mais. Trabalha. É uma coisa simples. Se das 8 às 6 não está dando certo, começa às 7 da manhã, vai até às 9, vai até às 7, faz uma ligação a mais. Então, às vezes, está na mão da gente essa virada de chave. Sim. Mas a gente está só reclamando, não estamos atingindo, talvez, não estamos atingindo esse objetivo, a gente não está fazendo nada de verdade. E assim, criando histórico, né, de tipo, até laços de produção, criar a rotina, né, a palavra correta. Você vai criar a rotina dentro da fábrica. E você também... Afeta muito na fábrica, porque o que acontece? Quando você pega, assim, o que eu sinto de mais diferencial da gestão de venda do Thiago, toda semana a meta, não seria meta, né? É todo dia buscando a venda, toda semana buscando a venda. Não é no final do mês, nossa, falta X para mim chegar no ponto de equilíbrio como muita gente busca. Não, é o tempo inteiro buscando venda. O Thiago está o tempo inteiro vendendo. E o que afeta na indústria? Quando a gente pega assim, aí você pega assim, ó, vendeu 90% da tua meta na última semana, então quer dizer que em 30 dias você vai ter 90% em 30 dias. E como é que você faz nas outras 3 semanas? Porque o prazo ele é 30 dias, 40 dias. Normalmente a gente chega no nosso piso nos 10 primeiros dias do mês. Olha só. Pelo fato de ter criado rotina dentro do comercial também, né? Aí é o contrário, ao invés de a gente estar acelerando, Balneário Camboriú, que tem mais tempo, tem uns 15 anos aí, né? Hoje a gente vai chegando assim, normalmente, dia 10, dia 15, a gente está passando dos nossos números e a gente já está construindo essa venda para o próximo mês. A gente já está trabalhando a venda. Já prospectando para frente. E daí, se fechar dia 30, se fechar dia 2, não vai mudar nada para a gente, não vai atrapalhar o nosso, o que a gente está buscando, sabe? Porque está tudo certo. Já fechou, já foi para produção, a coisa já está funcionando, né? Então, e isso a gente está botando. Joinville está muito legal. Joinville, assim, ó, você falou da dificuldade de Joinville. Cara, Joinville, assim, ó, vai fazer 1 ano de loja agora. E a gente tá, assim, ó, números extraordinários. Bons frutos. Assim, estamos colhendo Por quê? Legal demais. Estudou cultura. Cultura. Demarcou o território antes de abrir a loja, né? E assim, estudou perfil comportamental de consumo. Isso. E uma coisa principal, eu até acho que talvez mandar um abração pro Paulo. Paulo é o sócio, é o líder lá da loja Joinville. É o seguinte, eu acho assim, ó, ele entendeu muito rápido. E ele está seguindo os nossos passos. Os passos que eu dei até aqui, ele está seguindo exatamente isso. Ele deixou a vida dele de lado e ele está vivendo de Vinícius. Hoje ele vai em eventos o tempo todo, hoje ele faz conexões o tempo todo, hoje ele busca a venda o tempo todo. Então ele está num sábado, num domingo, ele está numa festa, ele está em algum lugar, ele está buscando conexões. Sim, tem pessoal que vai jogar futebol. Isso. Vai, né? Tem grupos de encontro, grupo de charuto, futebol, pádel, então tem. Isso. Vai fazer prospecção. E para ele foi fazendo essas prospecções e ele está fazendo o tempo todo. Nós somos uma empresa que nós não temos
não temos a cultura de marketing, por exemplo. Hoje eu não tenho esses leads que todo mundo usa. Então é totalmente diferente do mercado. O mercado, todo mundo está sentado, na cadeira esperando o telefone tocar. A gente vai atrás. A nossa cultura é de caçador. Eu acho que o vendedor tem que ser esse cara, né? Então a nossa cultura é o seguinte: eu não espero ninguém. Eu abro uma loja no primeiro dia, o único lugar que eu não quero que as pessoas estejam é dentro da loja. Eu quero que quem esteja trabalhando comigo esteja lá fora. Esteja buscando. Porque é o seguinte, se hoje aumentar a venda, fale da sua história. A verdade. A verdade. Joga limpo. Nada, não precisa enfeitar nada. Só fala da sua história para 5 pessoas por dia. Vai inspirar. No cafezinho da manhã, no banco. Vai inspirar. Só isso. Vai inspirar. Entende? Então, são coisas, são receitinhas simples que ajudam muito. Ajuda bastante. Como o Thiago diz, chega um ponto que você começa a sofrer vendas. Isso. Exato. Inverte, né? Inverte. Inverte os ponteiros. Hoje, Joinville, começou a acontecer isso. Hoje, Joinville começou a sofrer venda. A venda de 6 meses que estava lá, um negocinho aqui, um outro negócio lá, que foi mexido lá atrás, que mexeu aqui, começa a aparecer, e quando você vê, poxa, mais essa. Nem estava esperando isso aqui. Então, isso é muito legal. Eu vou alinhar até mais uma pergunta que um amigo meu de São Paulo, né? Ele montou um aplicativo chamado Amigo Montador, né? Até a pergunta que ele vem falando para as pessoas que forem entrar com você, ela pergunte: a equipe de montagem de vocês é própria ou terceira? A equipe é própria. Própria? Então Hoje vocês dão ênfase mesmo para poder montar a própria equipe. Porque o que acontece? Como que eu vou construir cultura dentro de uma equipe que não é minha? Entendi. Então, como eu falo que eu tenho que estar com a cultura totalmente alinhada, não faz sentido eu pegar qualquer pessoa e botar dentro da casa do cliente, que é o lugar mais sagrado. Né? Enquanto eu estou vendendo, enquanto eu estou fazendo, o cara está dentro da minha casa, o cara está dentro da minha loja, né? Agora, poxa, quando eu vou para dentro da casa do cliente, eu estou entrando no lar dele. Então, ali... Monta para 4 marcas diferentes, 3, 4, 5 marcas diferentes. Produto, não entende do produto. Hoje, para montar para a gente, tem que ter um treinamento. É difícil. Eu acho, para mim, o maior desafio ainda é a montagem, sabe? Ainda é a montagem. Ele vai estar no tete-a-tete lá, né? Porque é o seguinte, ele não tem que ser só bom profissionalmente. Ele tem que ser bom profissionalmente, ele tem que estar bem, ele tem que ser educado, ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma boa apresentação, ele não pode falar de mais, ele não pode falar de menos. Cara, você está lá no problema. E tem um detalhe, que o cliente, quando eu vou lá, ele me trata de uma forma. E nem sempre esse montador que está lá... eu sou um cara que eu protejo demais a minha equipe. Então o que acontece? Eu às vezes falo para os meus clientes: cara, se você tiver alguma coisa errada, me chama. Fala comigo. Porque às vezes o meu montador, ele não está tão preparado para receber uma crítica ou alguma coisa assim. Então é o seguinte, fala comigo que eu resolvo com ele. Porque às vezes o que acontece? O cara está lá montando, achando que está fazendo um bom serviço, leva uma crítica, eles não têm essa musculatura que a gente tem. Eu sempre digo, não, fala comigo. E a montagem é o ponto mais crítico, né? Porque a gente pega assim, ó, às vezes a obra atrasou. Todos os problemas estão lá. A obra atrasou, a definição atrasou, às vezes o cliente já sofreu alguma coisa com uma outra empresa que não entregou, então ali é o... Não, a tortura das paredes. Lá tem que ajustar, o móvel vai no esquadro. Exato. Né? Aí nós estamos falando o seguinte, algum erro, aonde que você vai ver? Se o conferente errou, se aconteceu qualquer coisa, aonde que você vai ver? Na montagem. Então, quer dizer, tudo acaba ali. E daí você está dentro do lar da pessoa, dentro da casa, trabalhando com poeira. O emocional tem que estar mais balanceado. É complicado demais. Mas a gente faz várias... A gente treina, constrói, conversa, de novo. A gente tem que estar em evolução o tempo todo, treinando a equipe, construindo. Assim, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não tem como uma empresa dar certo se a gente não cuidar de cada item, cada setor e não treinar essas pessoas. Não tem como. Manda o montador para lá e seja o que Deus quiser. Isso não vai dar certo. Gente, 1h15 de bate-papo, parece que conversamos 10 minutos, né?
Olha só quanto insight aqui que deu aqui hoje. Coisa boa, né? Deu, né? Lembrando que esse vídeo aqui, semana que vem, vai estar disponível no YouTube, né? E depois a gente vai fazer os cortes e tudo mais que a gente vai poder disponibilizar para todos vocês também. Eu quero agradecer, né? Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, por realmente ter acolhido, para poder vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, dessa grande trajetória, desse grande projeto, de tudo isso que você vem construindo. E tem uma coisa que todo podcast eu entendo do feeling das pessoas, né? Que, tipo, né, me especializei também dentro do ramo industrial sobre o comportamento das pessoas. E dá de ver aqui o brilho no olhar, quando vocês falam realmente de querer... Quando falam com o carinho que vocês falam hoje da Divinize. Dá de ver que aqui tem... Não gagueja, né? Dá de notar aquela veracidade, notar amor no que fala realmente. Então, e acredito que um dos grandes fatores hoje, né, que Deus nos concede aí para poder impactar as pessoas, é transmitir amor através do que a gente produz. Isso. Né? Eu brinco assim, eu faço o que eu amo e o povo ainda me paga para fazer isso. Paga por isso. É uma maravilha. Eu sou muito feliz com essa. Isso é bom demais. Pessoas boas, um bom alinhamento, bastante confiança. Isso ajuda demais no crescimento. E Deus em primeiro lugar, né? Exato. A gente fala que a nossa empresa de Deus, a gente tem a oportunidade de administrar. Para Ele. Para Ele. Exato. Então, quanto mais a gente vai ficando preparado, mais a gente vai crescendo. É a mesma coisa que eu faço aqui hoje. Tipo, são 20 anos encapsulados, né? Da minha vivência, né? Dentro do setor. Então, são 20 anos que eu estou agora desfragmentando e começando a treinar as pessoas. E o seguinte, vou dar um spoiler. Um spoiler aí. Talvez poucos conhecem a tua trajetória, a tua carreira. Então, eu posso falar, porque pelo menos aí, nos últimos 3 anos, 2, 3 anos? Pelo menos isso, eu vi toda a expansão de tudo que você meteu a mão e fez, uma coisa extraordinária. Então, assim, é uma bagagem, gente, que vocês acompanham esse homem aí que vai ter muita coisa boa pela frente aí, com certeza, irmão. Beleza, desculpa. Eu que te agradeço esse convite aí, pode ter certeza que sempre que precisar da gente aí estaremos juntos. Eu quero fazer um outro, né? Daqui uns meses em Joinville, onde a gente reúne os cases, né, falando do grupo das lojas, reunir os vendedores lá, os gerentes ou os diretores da loja, para a gente discutir essa questão da correlação comercial, porque é um dos pontos hoje que a grande maioria o ponto mais fraco. Sente dor. Eu tenho certeza mais dói. Exatamente. Então, para poder agregar valor ao produto, não transmitir um bom produto, um bom processo e não ter venda. Não ter venda, exatamente. Então, tem que estar tudo correlacionado. Eu tenho os melhores produtos, né? Sim. Hoje os melhores produtos estão em grandes prateleiras de empresas fechando, né? Exatamente. Vou mandar um abraço aqui pro William Zimmermann, também lá de Brusque, da Móveis Santa Rita, também um grande amigo. O William, o Ciro, sempre estão acompanhando aí, um grande abraço. E, gente, vamos encerrar mais um episódio do Empreendedores da Marcenaria. E nos vemos aí no final do mês com mais um episódio, que também um outro convidado com outros conceitos, para poder discutir. E quem quiser mandar alguma pergunta, tá no direct, pode usar o direct, para perguntar, ou quiser realmente explanar algum tipo de assunto que acha de pertinente a gente colocar aqui para fazer um bate-papo, fazer essa troca. Pode compartilhar suas ideias, ver realmente qual o ponto que vocês querem que realmente a gente toque no assunto, porque isso aqui tudo é para vocês. Então a gente cria isso aqui tudo atrás. Nós somos só o mecanismo, somos só o meio para poder transmitir essa comunicação para todos vocês aí fora. Então isso é para vocês, feito especialmente para todos vocês. Gente, muito obrigado. E a gente que agradece. Boa noite e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.